E Jéssica, antes de entrar na sua casa, deixou o seu diário embaixo das pedras, escondido, e entrou. E quando viu lá dentro, estava tudo uma bagunça por lá, vários pratos e louças na mesa, e muita poeira pela casa, no chão. E a mãe dela já foi até ela e disse: É bom que você tenha pensado muito bem no que fez, agora vai arrumar essa bagunça. E ela foi arrumar e acabou de ajeitar tudo. E viu no fogão que não tinha mais nada. Então ela fez uma comida rápida para ela. E depois de comer e ver que já estava por último já acordada, foi deitar e ficou pensando no que o João disse para ela essa noite. E resolveu ir dormir. E acordou de manhã com sua mãe batendo na sua porta. E ela gritou para ela ir fazer o café da manhã em todo mundo. E ela desceu e foi fazer rápido. E a irmã dela disse que não estava do jeito que ela gostava. E Jéssica foi colocada para fazer de novo. E ela fez e disse que ainda não estava do gosto dela. E jogou tudo no lixo. E Jéssica foi colocada para fazer de novo. E ela disse que essa uma talvez agora esteja no meu gosto. Então vou deixar passar. E após acabarem de comer, todo mundo saiu logo após isso. E Jéssica foi comer o que tinha sobrado. E já foi se ajeitar rápido para ir para a escola. Só que viu que todo mundo saiu no carro. E ela viu que teria que ir andando. Então pegou seu diário e começou a escrever. E ela fez uma observação. Sempre que ela faz o que manda, apesar de ser meio ridículo, percebe que de alguma forma as pessoas conseguem deixar pelo menos ela mais tempo sozinha, quieta. Então ela vai tentar usar isso pelo menos para buscar mais tempo sozinha para pensar no que ela quer. E só escreveu isso e guardou seu diário, muito bem escondido dentro da mochila, e correu até uma boa parte do caminho da escola. E depois de um bom tempo andando, ela chegou, e logo quando foi à entrada, chegou umas garotas lá e começaram a gritar com ela. E falaram como é que você teve coragem de querer tomar o namorado da Maciel. E ela disse que não estava querendo tomar o namorado de ninguém. O namorado era o dela e a irmã dela que a tomou. E teve uma lá que disse que era mentira. A Maciel nunca mentiria para nós. Você que tem ciúme da sua irmã, que ela é tão perfeita e bem mais bonita que você. E você foi lá e começou a fazer um escândalo porque estava com ciúme dela estar com um namorado tão bonito. Enquanto você acabou perdendo dois. Você desse jeito, feia. E ela disse que isso não era verdade, como vocês podem simplesmente acreditar em uma coisa que vocês ouvem a primeira vez. E ela disse que você não sabe de nada, até as suas notas não são das melhores. Você, além de não ser bonita, também não é inteligente e ainda vem querer discutir com a gente. E teve uma que passou por ela e esbarrou com o ombro. E ela foi entrando e os rapazes passaram por lá e disseram: Olha só, a enciumada que não consegue ver a irmã feliz com o namorado e já vai querer tirar a briga, querendo competir por ele. Até parece que alguém iria querer ela desse jeito. Eu que não ficaria com uma ciumenta dessa. E ela começou a choramingar e foi pra aula. E no meio da aula ela falou pro professor meio baixinho que ela não estava entendendo. E o professor disse que ela, além de ser feia, ainda é burra, porque você não pode ser mais como sua irmã, que além de ser linda, ela é bem inteligente, tira excelentes notas. E ela falou bem baixinho que essas notas são tudo fruto dela ficar com o pessoal que é mais inteligente dessa escola, só para conseguir que eles façam a lição dela. E ela ficou quieta no resto da aula. E quando ela já ia saindo, umas garotas cercaram ela e disseram: Por que é que você ainda fica insistindo em querer se aparecer? Se põe no teu lugar. Você não é melhor que a Maciele, sua irmã, e você nunca vai ser. E mesmo que o professor diga que você precisa ser mais como ela, você nunca será como ela. E a Jéssica disse porque ela é ela não é a irmã dela. E disseram: Olha, agora ela está querendo dar lição de moral. Fale, dona da sabedoria. E passaram por ela, esbarrando cada uma no ombro dela. E ela, quando chegou na casa dela, se arrumou e foi para o restaurante da família. E quando ela chegou, os pais dela já colocaram ela para fazer a comida na cozinha. E disseram que hoje a demanda vai ser alta, então é melhor que ela não se atrase e faça tudo direitinho para que eles não tenham prejuízo. E ela foi fazer tudo. E no momento ela viu a Maciele lá fora em uma mesa junto com
o ex-namorado da Jéssica, e ela começou a chorar, e a mãe dela apareceu lá e bateu numa panela com uma colher de pau, disse para ela parar de chorar, senão as lágrimas dela vão cair nos temperos e dar um gosto ruim, e ela engoliu o choro, e continuou fazendo o trabalho lá, e ela percebia que a irmã ficava certa num ponto onde dá para ela ser vista pela Jéssica, junto com o ex-namorado dela, e ela ficou um bom tempo lá, e ela percebeu que a mãe e o pai dela estavam só lá em um canto, um estava assistindo e o outro estava lendo um livro, e ela disse que é meio difícil lidar com isso, ainda mais que do jeito que está minhas notas, parece que eu não estou progredindo tanto, e ela pensou no diário dela que estava escondido, e ela pensou em anotar tudo isso, que parece que vai ser útil, e ao acabar o turno à noite, ela ficou para trás para fechar o restaurante, e antes de sair ela comeu alguma coisa, e foi para sua casa, chegou na parte de fora, pegou seu diário com a caneta, e foi para aquela praça sozinha, e começou a escrever tudo que ela pensou nesse dia, em anotar, e estava escrevendo, lendo em voz alta, que se ela continuar com essas más notas, vai ser difícil ela conseguir um bom emprego, e até mesmo sair de casa com essa família difícil de lidar, e talvez até mudar de cidade para começar com pessoas novas. E ela escreveu que para fazer tudo isso vai ser meio difícil sozinha. E o João apareceu por trás dela e disse: "E se você não estiver sozinha?" E ela olhou e viu ele chegando lá. E o João disse: "Oi, Jéssica." E Jéssica disse: "Oi." E se sentou no lado dela e perguntou como vão as coisas. E Jéssica disse que talvez ele não queira saber, porque ela saiu daquela conversa que aliviou tanto ela ontem e voltou para o terror da vida dela. E João disse que queria saber e pediu para ela contar. E ela começou a contar, como já foi a rotina desde de manhã, e foi contando desde a escola, como a irmã dela já foi espalhando rumores entre as amigas dela, foram espalhando pela escola, o que aconteceu que foi totalmente o inverso, sendo que ela falou lá na escola que ela teve uma crise de inveja e partiu para cima da irmã querendo brigar, porque ela estava com um namorado novo e bonito, e eu não, sendo que foi ela que roubou meu namorado. Bem, agora é ex-namorado. E falou também sobre quando ela chegou no local para trabalhar, no restaurante da família, e como a irmã dela ficava só em um canto sentado com o ex-namorado dela, em um ponto onde ela pode ser vista só para provocar, e como os pais dela não ajudam em quase nada, só colocam ela para fazer as coisas. E ela contou que após sair tudo isso, ela pensou de manhã em só fazer o que eles mandam, só para ter mais tempo sozinho, para anotar no meu diário as coisas que eu estou fazendo e o que eu penso em fazer. E eu estou pensando em talvez, de alguma forma, conseguir melhorar em tudo isso e ir para um local melhor, tipo, longe de toda essa cidade e dessa família tóxica. Mas é difícil do jeito que eu estou. E João, após ouvir isso, disse que realmente sozinha é difícil demais para você. E ele disse: "É por isso que eu tenho uma proposta para você." E Jéssica disse: "Que tipo de proposta?"